Quando eu cuido da minha aparência e do meu corpo, eu estou idolatrando ele? Como surgiu a valorização do ser humano a ponto de desprezar a Deus? Me diga uma coisa, existe evangelho humanista? Qual a diferença entre humanista e humanitário? Fique conosco, estaremos conversando sobre esse e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto, seja bem-vindo ao nosso canal EBD Visual, um canal que tem por objetivo oferecer alguns subsídios para a nossa Escola Bíblica Dominical, mais precisamente a lição Adultos da nossa CPAD. Estamos estudando nesse trimestre, um trimestre abençoado, alguns assuntos bem palpitantes. Tenho certeza que na sua igreja já tem surgido aí muitos debates, mas são assuntos pertinentes que precisam ser tratados pelo risco que a igreja como instituição está correndo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é a igreja invisível, ela é a igreja que tem um dono, e esse dono é o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos para a nossa lição de número 4, que tem como título: Quando a criatura vale mais que o Criador. É a lição de número 4, já estudamos aí 3 assuntos bastante palpitantes, e hoje estaremos também falando de um assunto que vai embarcar até mesmo os livros de história que nós estudamos aí no nosso ensino fundamental e por aí vai. Muito bem, vamos aí para o nosso texto áureo que diz dessa forma: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Muito bem, a verdade prática diz dessa forma: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Um texto que muitos grupos, nesta hora, estão tentando, de qualquer maneira, tirar da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque fala sobre o pecado humano e a sua revolta contra o Deus Todo-Poderoso. Paulo não mede palavras para estar ali chamando a atenção dos homens pecadores e dizendo a verdade sobre o que eles fazem e qual também é o destino de todos estes homens pecadores. Então vamos para a nossa introdução. Antes, eu gostaria de falar mais uma vez para você que é novo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e também curta o nosso canal. Também compartilhe com alguém que você sabe que é professor da escola dominical ou aluno da escola dominical. Indique o nosso canal. Nós estamos aí numa jornada iniciando. É um canal novo, ainda menino, né? Nós temos aí 20 vídeos postados. Eu quero aqui também agradecer aos mais de 500 inscritos no nosso canal. Deus abençoe a sua vida, que Deus venha recompensar e vamos aumentar mais ainda para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vou deixar os slides animados em PowerPoint. Se você quiser ministrar as aulas em PowerPoint, esses PowerPoint vão estar na descrição para que você possa usar na sua igreja, talvez com um data show ou com uma televisão
Alguns preferem dessa forma, outros preferem ministrar a aula mais ali, olho no olho com os alunos. São as maneiras que Deus nos dá para ministrar as aulas. Nem todo mundo é igual, algum quer dar aula de um jeito, outro de outro, mas o importante é que seja ministrado de uma forma que o seu aluno aprenda não só o que está sendo dito ali, mas coloque também na sua vida para poder acertar na sua vida. Muito bem, na nossa introdução, o pastor Douglas Batista, ele vai falar, ele dá um apanhado aí do que nós vamos estudar, e nessa aula nós vamos estudar sobre o homem em si, os sentimentos desse homem, como a soberba e a insensatez, e como esse homem, através desses sentimentos, ele insiste em se afastar de Deus e das suas verdades e também dos seus decretos. Vamos ver também que esses levantes aí citados e que está acontecendo agora, não é de agora. Esses levantes já vêm acontecendo desde muito tempo. Podemos até dizer que começou no Jardim do Éden, quando a própria serpente vai dizer: vós sereis como Deus. E nesse ponto aí, já estava incutindo ali no homem um sentimento de que ele não precisaria mais de Deus. E como nós vamos ver também como esses pensamentos dos séculos passados aí, eles vão se renovando. Eles vão se renovando e, infelizmente, esses pensamentos têm entrado de uma forma terrível dentro da igreja do Senhor. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus nos ajude a não sermos tragados por estes sentimentos, mas que venhamos ser sempre dependentes do Deus Todo-Poderoso. Muito bem, vamos então para o tópico primeiro, porque temos muita coisa para falar, que é o desprezo à verdade. O ponto primeiro diz assim: a impiedade e a injustiça. E aqui o pastor Douglas, ele vai dar o significado da palavra injustiça e antes da palavra impiedade. O que é isso? No grego, como ele diz aqui, refere-se a uma decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Preste atenção aqui que quando se fala em impiedade, diz respeito ao ser humano em relação a Deus, ao levante do homem contra Deus. Isso se chama impiedade, tá? Pode-se cometer impiedade também com outros, com o ser humano em si? Pode, mas isso primeiramente fere e afronta o Deus Todo-Poderoso. Então, o vocábulo injustiça, no grego aqui, vai dizer tão somente que é uma pessoa sem retidão. Uma pessoa sem retidão é uma pessoa que pratica a injustiça. E nós poderíamos ainda acrescentar: o que significa a palavra ímpio? Ímpio é o que pratica a impiedade. Mas podemos dizer que ímpio é uma pessoa sem piedade. Ou seja, é uma pessoa desumana e é uma pessoa insensível. Note mais uma vez aqui, primeiramente com as coisas de Deus, e isso vai se refletir no ser humano. Então, impiedade, o que significa isso? É não levar Deus em consideração. Tá? É qualquer atitude contra Deus. É qualquer afronta contra Deus. Uma coisa interessante que uma pessoa ímpia, ou seja, que pratica a impiedade, por incrível que pareça, ele pode ser uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo ele pode viver como se Deus não existisse.
Por isso você vai encontrar muitas pessoas boas, mas é que ele é um ímpio. Tá? Porque, volto a dizer, isso aqui, primeiramente, no original que o pastor Douglas fala, está relacionado à decisão de um ser humano de viver como Deus não existisse. Tá? Então a gente pensa assim que ímpio é uma pessoa má para as outras pessoas. Não, existe ímpio que pratica boas ações. Mas quando se fala contra Deus, ele vê, ele sente, coloca no seu coração que Deus não existe. Então, a impiedade é isso. Já a injustiça, olha aqui como agora ela é mostrada e apontada para o ser humano em si, o seu igual. A injustiça é o pecado cometido por pensamento, palavra e ação. E diz respeito a quem? Ao próximo. Então, eu pratico injustiça. Não tem como praticar injustiça contra Deus. Deus é um ser que nós não conseguimos praticar injustiça contra ele. Ele nunca pode ser injustiçado. Somente um ser humano pode ser vítima de injustiça praticado por outra pessoa. Então, injustiça eu só faço e eu só pratico através de pensamento, palavras e ação, mas isso em respeito a uma outra pessoa. Assim como eu afronto a Deus com a impiedade e isso atinge o meu próximo, assim também na injustiça, olha aqui a diferença. A injustiça eu pratico contra o meu próximo, mas isso Deus olha dos céus e a punição vem com toda certeza, assim como Paulo, ele vai dizer sobre essas duas palavras, a insensatez, né? E a impiedade e a injustiça. Muito bem, vamos aí para o ponto segundo, a insensatez humana. O que é isso? A insensatez ela nasce quando eu começo a duvidar de Deus e dos seus decretos. É um louco. A pessoa, um insensato, ele é um louco. Assim como diz a palavra de Deus, diz o louco no seu coração. Não a Deus. Essa pessoa é uma pessoa insensata. Essa pessoa, ela é uma pessoa insensível. E aqui não está falando não ter sensibilidade com as pessoas aqui da terra, mas primeiramente está falando em respeito às coisas de Deus. Paulo, aqui aos Romanos, está dizendo dessa pessoa insensata que não olha a natureza, que não olha o que está acontecendo ao seu lado e não percebe que existe um Deus sobre todas as coisas. E essa pessoa ele chama de insensato. Provérbios capítulo 1, versículo 7, olha o que diz a palavra do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos, e algumas traduções colocam não loucos, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Para eu conhecer, eu preciso temer, mas aqui diz que os loucos, os insensatos, eles desprezam a sabedoria e desprezam também a instrução. Não querem aprender. Querem aprender por conta própria, mas não creem que existe um Deus que ensina todas as coisas e é esse Deus que nos dá sabedoria. Muito bem, vamos então para o terceiro ponto, o culto à criatura. Aqui nós já estamos entrando no que vai ser falado aqui, como que surgiu essa época e que está sendo refletida hoje sobre o culto à criatura. Por causa dessa insensatez que foi falada anteriormente, no segundo ponto, o homem esquece de Deus e passa então a ser o dono da sua própria vida, o dono do seu próprio nariz. E
agora eles passam a colocar-se, né, num pedestal para a sua própria adoração. Então o que Paulo está dizendo ali é que eles desprezam a Deus e agora eles começam a se gloriar, a adorar-se a si mesmo, a colocar numa posição que essa posição tem que ser colocada e deve ser colocada ao Deus Todo-Poderoso. O homem com suas falhas, o homem com seus defeitos nunca pode substituir a Deus em nada. Não tem como ele substituir a Deus em nada. Então, é aqui que começa o culto à criatura. Mas no tópico segundo, que nós vamos ver agora, aqui vai falar de como que na história, isso depois de Paulo, muito depois de Paulo, como que na história vai surgir uma época, alguns pontos na história, em que hoje está sendo refletido dentro da igreja com esse culto que foi falado por Paulo há muito tempo atrás. Nós vamos observar que na história o homem em si, ele começa a desprezar a Deus agora de fato e de direito, começa a pensar ou a tentar ser o dono da sua própria vida e com isso muitas coisas boas aconteceram, mas muitas coisas ruins vieram também atreladas a isso. E estamos colhendo os frutos de tudo isso. Tópico segundo, a revolução do pensamento humano. E quando aconteceu isso? Aconteceu em uma época que nós conhecemos como, o ponto primeiro aqui, o renascentismo. E o que foi o renascentismo? O renascentismo ele foi um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. As pessoas que estavam vivendo nesse período, elas começaram a olhar para a Idade Média e ver que na Idade Média o que imperava? Somente o conhecimento de Deus no ver dessas pessoas. E com isso, eles começaram a pensar não na Idade Média, olhar para as coisas da Idade Média, mas esquecer a Idade Média e voltar para um tempo atrás, ou seja, para uma época em que a cultura greco-romana estava em alta. E o pensamento deles é que nessa época de cultura greco-romana não existia essa situação de acreditar que Deus era o criador de todas as coisas, o homem estava em segundo plano. Também na questão, na realidade, na época greco-romana, não existia divindades a ponto, ou seja, os deuses dessa época, eles agiam por conta própria e o homem agia por sua conta própria também. Os deuses não se misturavam com os homens. E eles viram que, entre aspas, essa época era uma época boa, porque olhando para a Idade Média, e foram eles mesmos, essas pessoas, que começaram a dizer que essa Idade Média seria conhecida como Idade das Trevas. E o que era a Idade Média? Era a Idade medieval, aonde Deus ele era colocado em primeiro lugar em todas as áreas, na religião. Deus estava colocado, inclusive, no próprio Estado em si. E as pessoas não poderiam ter outro conhecimento de nada a não ser através da religião. Então eles começaram a dizer, não, de maneira nenhuma. Essa palavra renascença significa renascer,
Mas renascer do quê? Da Idade Média? Não. Da cultura greco-romana. Então, quando foi que se deu isso? Ocorreu entre os séculos XIV e o século XVII. Foi nesse período. As características da Renascença em si, alguns falam renascimento, podemos observar aqui o humanismo, que vai falar um pouco mais no segundo ponto, não vou falar aqui agora. As principais características, o humanismo, o racionalismo. O que era o racionalismo? Essa corrente ela afirmava que os fenômenos humanos e da natureza deveriam ser comprovados diante de experiências racionais. Deveria-se pensar, um jeito bem clássico, por que o Sol brilha? Realmente, a Terra, todos os astros giram ao redor da Terra, como era pregado e ensinado pela Igreja Católica na época, ou seja, a religião predominante na época? Será que não poderia ser de outra forma? Então, o racionalismo começava a pensar assim, não, os fenômenos humanos e da natureza têm que ser provados. Não por suposições, mas por experiências. Por experiências, e essas experiências racionais. Também, outra característica, o individualismo. O que significava isso? O homem torna-se um ser crítico e responsável por suas ações no mundo. Antes não poderiam criticar. Não poderia tecer alguma crítica, porque era perseguido. E a partir de agora do individualismo, a pessoa podia criticar. Poderia se levantar suposições, algumas palavras a respeito de alguns pontos que não poderiam falar, não poderiam criticar. Então, o homem torna-se um ser crítico e responsável. Responsável por quê? Pelas experiências, por suas experiências e ações no mundo. Antes isso tudo era ligado à religião ou à religião predominante da época. Outro ponto principal que nós estamos estudando aqui e que vai ser falado muito nessa lição é o antropocentrismo. O que significa isso? O homem passa a ter uma posição centralizada e isso impulsiona ele a ter no aprendizado e em descobertas científicas outras experiências em si. Então, resumindo, o antropocentrismo significa o homem no centro, diferente do teocentrismo, que é Deus no centro. O pensamento de que tudo iniciou em Deus, ele é colocado de lado, mas agora coloca o homem e suas experiências no centro de todas as coisas. Isso se chama antropocentrismo. Também, outra característica dessa época da Renascença é o cientificismo. O que é isso? O homem traz à tona questões sobre o conhecimento do mundo, os meios comprobatórios e não por suposição. Nessa época, a ciência começou a ter uma importância muito grande a ponto de se colocar ela acima das experiências espirituais. E com isso também surgiram os primeiros cientistas, vendo por esse lado aqui. Será que o homem pode voar? Tem como o homem voar? Esses pensamentos começaram com o cientificismo. E não só pensamentos, mas começaram também a trabalhar nessas questões. Nessa época surgiram homens também que teve uma predominância muito grande
para os nossos dias. Vou colocar aqui a foto de alguns aqui. Temos primeiramente Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico é que provou que a Terra ela gira em torno do Sol e não o Sol que girava e todos os astros giravam em torno da Terra. Foi Nicolau Copérnico, também inventor da primeira luneta, né? Também temos o astrônomo e físico Galileu Galilei, um homem também bastante estudado, né? E que fez alguns experimentos também muito importantes para a nossa época. Foi perseguido e foi morto também por causa das suas posições, porque se levantava contra o ensino. Temos também Andreas Vesalius, que é médico, mas ele é conhecido também como o pai da anatomia, e isso, para a Igreja Católica da época, estudar o corpo humano em si seria um sacrilégio, seria algo profano. Temos Francis Bacon, filósofo e cientista. Temos também René Descartes, também muito famoso, físico, filósofo e matemático. E temos Leonardo da Vinci. Esse aqui dispensa comentários. Um homem, o difícil é falar o que ele, todas as posições dele, tudo que ele era. Mas nós temos, ele era artista, cientista, ele era matemático, ele era inventor. Leonardo da Vinci, ele fez muitas pinturas famosas, como a Mona Lisa, e outros quadros famosos também, que até hoje vislumbram as pessoas. Leonardo da Vinci, ele foi o primeiro a pensar e a começar a fazer a pergunta se o homem podia voar, e ele até desenhou fez alguns desenhos de asas, onde o homem poderia tentar voar com aquelas asas. Ele não sabia que futuramente o homem voaria não com suas próprias asas, né? Naquela época, alguns anos atrás, né? Somente através de avião. Hoje nós já temos outros meios, homens aí voando através de propulsores e por aí vai. E quando Leonardo da Vinci viu que não podia, ele pensou, olha, o homem não tem como voar, ele fez um desenho também de algo que é usado muito hoje, um paraquedas. E ele também é tido como um inventor do paraquedas. E por fim, nós temos Isaac Newton, né? Ou no português nosso, Isaac Newton. Ele era astrônomo e cientista. Esse é famoso também por descobrir a lei da gravidade, que tudo o que sobe tem que descer. E existe uma lenda de que ele estava ali sentado debaixo de um pé de maçã, e uma maçã caiu de cima na testa dele, e ele teve ali um vislumbre sobre a lei da gravidade, que hoje é bastante conhecida. Então, o Renascimento mesmo, a Renascença, ela de tudo, ela não foi, ela teve coisas boas. O grande problema da Renascença foi o que nós vamos falar logo em seguinte, o humanismo. Essa troca, tirar Deus do centro e colocar o homem no centro. Ponto segundo, humanismo. O que é o humanismo? Antes de responder o que é o humanismo, nós podemos perguntar aquilo que foi feito no início. Humanismo e humanitarismo é a mesma coisa? Não. Humanitarismo significa ajudar a humanidade, ou seja, quando eu ajudo, né, quando uma nação se levanta para ajudar uma outra nação, isso se chama de humanitarismo. Então, não é humanismo. O que é o humanismo? Sendo bem franco, daquilo que nós falamos já antes aqui, é o homem no centro de tudo. Isso
é o humanismo. O homem, quando ele se coloca no centro das atenções ou no centro de tudo. Temos aqui algumas características do humanismo. O ser humano é o centro de tudo. É o ser humano quem produz o seu próprio pensamento. Não é o pensamento das coisas de Deus, mas o seu próprio pensamento. O ser humano é quem cria, inventa o seu próprio mundo. Então, Deus criou, mas o homem cria também. O homem ele está em pé de igualdade com Deus. Ou seja, se Deus cria, o homem também pode criar. E isso faz dele até mesmo, de uma certa forma, no pensamento do humanismo, ele pode ser um Deus. Uma coisa bastante interessante do humanismo é que o pensamento deles é o seguinte: o ser humano ele é culpado pelos seus erros e não o diabo. Por um lado, todos vão concordar com isso, só que tem uma pegadinha aqui. A religião falava que o inimigo das nossas almas, ele nos tenta e nos leva, e se nós darmos o lugar para as tentações, nós pecamos contra Deus. No humanismo, não. O homem, ele é aquele que errou. Ele é culpado pelos seus erros. Não coloque diabo, não coloque Deus, não coloque nada. Não coloque. Ele, ou seja, colocando mais uma vez que ele errou, ele assumiu e é ele e acabou. Não deve satisfação a ninguém. Então, o ser humano é culpado pelos seus erros e não o diabo. Outro pensamento do humanismo é que o ser humano é o dono do seu destino. O ser humano é o dono do seu destino. Não é Deus que traça um destino para o homem. É o homem que traça o seu próprio destino, eliminando Deus. Outra característica do humanismo é o conhecimento vem da experiência do indivíduo e não em suposições. Então, o conhecimento vem da minha experiência. Eu tenho que experimentar. É através da minha experiência, não é pelo que os outros falam. Aí nós lembramos aqui da passagem onde Jesus Cristo chega ali para Tomé, pede para ele tocar no lado, pede para tocar nas mãos ali, onde está aquele furo, seja onde for, ali, ou no pulso, ou nas mãos. E ele diz então, você creu, você viu para crer, mas bem-aventurados são os que não viram e creram. E o ponto terceiro é iluminismo e pós-modernismo. Então, olhando sobre a questão do humanismo, eu fiz uma pergunta no início. Eu cuidar da minha aparência e cuidar do meu corpo é idolatria? Não, de maneira nenhuma. O humanismo, ele coloca isso em pé de igualdade com Deus. Eu cuidar da minha aparência e do meu corpo não é idolatria de maneira nenhuma. Mas quando esse cuidado que eu tenho, ele tira Deus da minha vida e é colocado esse cuidado em primeiro lugar, aí se tornou idolatria e é um ensino humanista. Então, ponto 3, iluminismo e pós-modernismo. Logo após o surgimento do humanismo, também vem o iluminismo. E o que é o iluminismo? O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era senhor do seu próprio destino e que a igreja ela era uma instituição dispensável. Ou seja, o que tem que mandar
é a nossa razão, não a fé. A fé tem que ser esquecida. Então preste atenção que o que nós estamos vendo hoje já vem de muito tempo atrás acontecendo. Mas hoje está sendo, como eu estava conversando com algumas pessoas, hoje isso aconteceu na Europa. Hoje acontece no mundo inteiro porque nós temos os meios de comunicação. Você está vendo essa videoaula, está chegando a você. Também da mesma forma que uma informação errada, ela pode chegar a qualquer pessoa que tenha um jeito de assistir. Naquela época eles não tinham isso. E ficou um tempo incubado e hoje vem de uma forma também muito forte. Já após modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir na metade do século XX. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram duas coisas: o hedonismo e o narcisismo. O que é o hedonismo? O hedonismo consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito na vida. A palavra hedonismo vem de hedônicos, né, que significa prazeroso, aquilo que dá prazer. Já a palavra hedon significa prazer. Então, uma pessoa que é hedonista, o Deus dele é o prazer. E isso a pós-modernidade vem tratando. E além do hedonismo, nós temos também outra coisa que é o narcisismo. O narcisismo já é diferente. O hedonismo, eu tenho amor exagerado pelos prazeres dessa terra. O hedonismo, eu tenho um amor exagerado por mim mesmo, a ponto de tirar Deus da minha vida e eu ser esse Deus. Então, o narcisismo é um conceito da psicanálise que define o indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. É uma música mundana que diz: eu me amo, né, eu não sei viver sem mim. É narcisismo isso aí. A pessoa está cantando ali o narcisismo. Né? Então, na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo. Isso nós estamos vivendo nos dias atuais, uma onda muito grande de hedonismo, que é a busca pelo prazer. Você nota as pessoas, eles esquecem tudo. Numa época aí, quando eles vão beber ou quando tem alguma farra, eles esquecem tudo. Isso simplesmente por causa desse Deus, ou seja, do prazer na sua vida. Outras pessoas esquecem tudo quando ele está bem consigo mesmo. Ele esquece todas as coisas. Mas isso é passageiro e lá na frente a ficha cai. Agora nós vamos fazer aqui uma ressalva. Será que existe evangelho humanista? Claro que existe. E por estarmos falando sobre humanismo, é preciso também nós falarmos sobre o evangelho humanista. Isso chegou até nós. Nós estamos vivendo uma época de evangelho humanista em muitas igrejas. Então, como que eu descubro que na minha igreja está acontecendo, está sendo pregado um evangelho ou estamos vivendo um humanismo ali através de algum evangelho pregado? Primeiro, eu descubro isso quando o culto é centrado no homem e não em Deus. Ou seja, você vem para receber alguma coisa, mas você não vem para entregar a Deus. Você só vem na igreja se Deus te der alguma coisa. Isso é humanismo. Cuidado. E isso, infelizmente, é o que mais tem acontecido nas igrejas. Infelizmente. Né? Faça uma reflexão. Pegue um hino evangélico. Nós estamos falando da nossa igreja. Pegue um hino que nós escutamos constantemente. Não estou aqui julgando o hino em si, nem o cantor, mas pegue um hino. Note ali naquele hino, se o hino fala mais sobre a pessoa em si,
esse evangelho que está sendo cantado nesse hino é um evangelho humanista. Eu sou, eu consigo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E poucas vezes fala-se em Deus, ou quando fala em Deus, é Deus como se fosse um escravo dessa pessoa. É um evangelho humanista. Cuidado com isso. Em segundo lugar, quando o meu evangelho é um efeito do meu pensamento e não da palavra de Deus. É um evangelho humanista. Quando eu falo o que tem na minha cabeça e não o que o Espírito Santo quer que seja falado. E aí entra a exegese e aí entra também a exegese, que é o contrário. A exegese é falar o que está escrito na palavra de Deus. E isso tem acontecido também muito, infelizmente, quando o evangelho é pregado é um efeito do meu pensamento e não a vontade de Deus. Também, quando a minha pregação ela é um faz de conta. Ou quando a minha pregação é um afago para o meu ego. É normal as pessoas saírem da igreja dizendo, Deus não falou. Por quê? Porque não afagou o ego daquela pessoa. Você termina de pregar, existem várias pessoas ali querendo receber oração simplesmente para Deus falar com ela através de alguma profecia. E sendo que Deus falou através da maior das profecias, que é a Bíblia Sagrada. Cuidado com isso, cuidado com esse evangelho humanista. Esse evangelho em que se Deus não falar, meu servo, eis que eu estou contigo, Deus não falou na pregação. Cuidado com esse evangelho. Esse evangelho, ele é um evangelho humanista. Também, em quarto lugar, quando o pecado ele é tolerado ou ele é remodelado na igreja. É um evangelho humanista. O evangelho humanista, ele tolera o pecado. O evangelho humanista, ele coloca o homem como um ser que não está passível de punição, né, de maneira nenhuma. Ele é centrado naquela pessoa. Também, quando o meu evangelho, nessa pregação ou nesse meu viver, eu não devo satisfação a ninguém. Eu não obedeço a homens. Inclusive, citam textos da Bíblia Sagrada para dizer que não obedece homens. Você não obedece àqueles que estão na frente da igreja, que são servos de Deus. Isso é evangelho humanista. Isso aconteceu, já veio lá de trás. O humanismo não aceitava as decisões humanas e inventar as suas próprias, os seus próprios pensamentos. E por fim, o evangelho humanista é o você pode, o você tem, o você é, são frases de autoajuda para o ser humano independente da ação de Deus. O evangelho humanista é o evangelho dos coachings. O evangelho humanista é aquele que simplesmente ele vem como autoajuda para a sua vida. Cuidado com isso. Cuidado com isso. O apóstolo Paulo ele vai falar em muitas vezes que a palavra de Deus é para admoestar, é para redarguir, é para ensinar, é para que o homem de Deus seja instruído em toda a justiça. Então, cuidado com o evangelho humanista. Tópico terceiro. Tipos de auto-idolatria. Vamos para o ponto 1. Idolatria da autoimagem. O que é isso? Isso se reflete em, inclusive, voltando agora para dentro da igreja também, isso se reflete dentro da igreja quando a minha imagem tem que ser colocada em evidência. Por exemplo, se não citar o meu nome, eu desvio. Se não colocar o meu nome em tal lugar, está errado. Se eu não aparecer, não está certo. Eu tenho que aparecer. Eu tenho que estar em evidência. A minha imagem tem que ser colocada. A sua imagem não é nada. Você não é nada. Você não passa de pó.
você é barro. Quem tem que estar em evidência é o Deus Todo-Poderoso. Ponto 2. Idolatria no coração. O que é isso? São as coisas que tem dentro do nosso coração que tomam o lugar de Deus. Tudo aquilo que expulsa Deus ou expulsa a presença de Deus da minha vida é idolatria no coração, do coração. Então cuidado com isso. Jeremias vai dizer que enganoso é o coração, né? É muito enganoso. Então cuidado. O coração ele tem que ser dominado e ele tem que estar na dependência do Espírito Santo. Cuidado com a idolatria no coração. E o ponto 3, idolatria sexual. Hoje, ser casto, ou seja, manter a sua virgindade, uma menina manter a sua virgindade, um rapaz manter a sua virgindade, se tornou símbolo de quê? Se é o homem, ele é tido como que não é homem mais. Ah, não. Até pais incentivam os seus filhos a ficar, no dizer aí, né, pegando as meninas. Casos de dentro da igreja mesmo, de filhos de algumas pessoas que não respeitam, infelizmente. E isso tem se tornado algo corriqueiro, infelizmente. Muitas vezes é tido também como motivo de dúvida, motivo de zombaria. E se a mulher ela não permanece virgem até o casamento, é símbolo de retrocesso. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Muito bem, chegamos então ao final da nossa videoaula e vamos ler aqui a conclusão que o comentarista coloca na lição, que fala dessa forma: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Então, fica aqui essa meditação para que venhamos nos precaver das autoidolatrias, não colocar nossa vida em pé de igualdade e muito menos pior, acima de Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus olhe para nós e nos ache cada dia mais servos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu me despeço aqui agora, agradecendo você que tirou um tempinho para poder estar vendo esta videoaula. Mais uma vez, quero te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva e curta o nosso canal para que chegue também a mais pessoas e também compartilhe. Deus abençoe a sua vida. Vamos aí estudando, vamos nos aprofundar ainda mais. Eu rogo a Deus que Deus venha abençoar a sua vida, que você ministre uma excelente aula para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Nos vemos na próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.